Oi, pessoal. Eu resolvi gravar esse vídeo para complementar alguns aspectos sobre a ética na conservação em museus e para trazer outros aspectos referentes à sustentabilidade, que é o âmbito que a gente vai começar a trabalhar na aula dessa semana. Então, nós temos três profissionais que são centrais no âmbito da conservação, que é o conservador-restaurador, o cientista do patrimônio, né, como se chama, antes era cientista da conservação, e o museólogo, isso no âmbito das reservas técnicas de todos os locais onde temos o acervo. Né, o centro da conservação é pensar o acervo, né, os objetos. O conservador-restaurador é aquele profissional que vai atuar diretamente no objeto, tanto fazendo as intervenções de conservação reparadora ou de restauração, quanto à conservação curativa, que é a estabilização de algum processo que esteja acontecendo, e é o profissional que vai definir higienização, se for necessária, química, e também alguns tipos de higienização mecânica, sobretudo quando a gente se refere a objetos arqueológicos. Então, fiquem atentos a isso. Quando a gente tem arqueologia, a gente sempre precisa de um arqueólogo acompanhando todos os processos de musealização, de documentação e de conservação, sobretudo. A própria higienização com a trincha, que é aquele pincel chato, né? Ela não pode acontecer sem orientação do arqueólogo. O conservador-restaurador também vai definir formas de acondicionamento, porque o acondicionamento, os invólucros que vão diretamente no objeto, eles podem interagir de uma maneira a degradar o objeto. Então, eles podem sofrer uma transformação química, com uma flutuação de temperatura e umidade, por exemplo, que vai gerar um dano e uma perda de valor. Então, a gente sempre se refere à descaracterização, aos danos como perda de valor, para a gente estar se referindo ao patrimônio cultural, aos bens culturais. O cientista do patrimônio é o profissional que atua na pesquisa, que vai identificar, por exemplo, uma liga metálica, eu não sei que liga metálica é, e para tomar qualquer decisão de higienização, de acondicionamento, mesmo de exposição, eu preciso saber. Então, é esse cientista que vai fazer as amostras não destrutivas ou eventualmente destrutivas, uma parte que não seja visível do objeto, se for um objeto tridimensional, e que vai possibilitar a gente ter esse acesso, identificar que materialidade é aquela. Então, mais uma gênese da conservação, que eu sempre comento em aula, que é a caracterização dos materiais e o comportamento dos materiais. Cada materialidade tem um comportamento à temperatura, umidade relativa, a níveis de luminância, e outros aspectos poluentes também. Então, esse profissional também atua na área forense e atua, sobretudo, com conhecimento da química, né? É bem comum a gente ter engenheiros químicos e químicos como cientistas do patrimônio, que já têm uma trajetória de pesquisa importante, muitos deles são doutores, e que atuam em laboratórios, em análises diversas, assim, com técnicas diversas. Essa área deu um salto muito grande no Brasil, se criou uma associação chamada Antecipa, a Associação Nacional de Tecnologias da Ciência do Patrimônio, e de pesquisadores, né, que alguns de nós fazemos parte. No curso de museologia eu faço parte como professora de conservação. E existe também a figura, né, do museólogo, da museóloga, que são vocês, que estão em formação, que vão fazer toda a gestão do patrimônio, né, dos bens culturais nas reservas técnicas ou na reserva, né, dependendo da escala do museu, e na área expositiva. Então, o trabalho de vocês é um trabalho extenso, enorme, porque vocês precisam conhecer os bens, acompanhar o processo de documentação que caminha junto com a conservação, caracterizar esses materiais, acompanhar os processos de caracterização, identificar valores, sim, a gente está falando de preservação, se refere a valores, e identificar também a suscetibilidade desses objetos à flutuação de temperatura e umidade relativa, poluentes, as características ambientais vocês precisam conhecer de uma forma bem apropriada, né, saber quais são as rotinas de inspeção de calhas, quais são as rotinas para instalações elétricas e hidráulicas, a gente está associando agente fogo e agente água, né?
uma situação mais crítica, a gente pode ter um alagamento dentro do museu. Então, tudo isso vocês precisam dominar. E essas camadas externas também, saber bem a localização do museu, o que isso interfere, por exemplo, em relação a poluentes atmosféricos, né, que é um aspecto que a gente ainda vai trabalhar numa aula com agentes contaminantes ou poluentes. E saber também construir hipóteses no momento em que vocês identificam uma degradação decorrente de um agente biológico. Ah, isso aqui provavelmente é traça, isso aqui provavelmente é broca, ah, isso aqui é cupim, porque é tão devastador, assim. Então, começar a formular essas hipóteses é um exercício da disciplina, que é ao longo de toda a formação de vocês, e na vida profissional, de bater o olho, identificar e formular, bom, onde é que está a causa disso, né? Se for cupim, é preciso ser feita uma investigação bem grande no próprio entorno do museu, para saber onde está o termiteiro, né, onde está esse ninho do cupim, que é extremamente devastador, né, pode devastar não só os pisos, se forem de madeira, mobiliário, né, eventualmente mobiliário de exposição, que muitas vezes se usa expositores de madeira, enfim, e o próprio acervo. Então, o centro da conservação é sempre pensar o acervo. Então, essa ética da conservação se refere a identificar a atuação de cada profissional, valorizar a atuação de cada profissional, né? Valorizar o conservador restaurador, que precisa muito do apoio da museologia. A museologia é uma área regulamentada, vocês têm um conselho regional, conselho federal, e o conservador restaurador ainda está buscando enfim, essas garantias, né? Biólogos também podem atuar, enfim, é uma atuação bem interprofissional e interdisciplinar. Então, isso se refere bastante à ética, porque eu não vou atuar em algo, não vou executar uma tarefa em que eu não tenho a certeza de que isso não vá gerar uma degradação no bem cultural. Se eu tenho dúvida, eu preciso chamar alguém. E isso, o dirigente, né, o diretor do museu, se o museu tem uma relação hierárquica, o secretário de cultura, digamos, precisa saber, porque essa é a forma que vocês vão assegurar que as reservas e área expositiva, onde está o acervo, isso está bem resolvido. Tá? É importante vocês lembrarem disso para formularem os relatórios, os pareceres que vocês são responsáveis, o plano museológico, que é um documento que vocês vão ainda desenvolver aqui na faculdade, e tudo que se refere à atuação de vocês como museólogos. Então, vocês são os grandes gestores do patrimônio, né, musealizado ou não, patrimônio arqueológico, patrimônio edificado, urbano, né, vocês têm essa visão muito completa, né, uma área muito arejada, a museologia, no âmbito do patrimônio, e vocês são responsáveis também pelos planos, né, o plano de segurança, né, a segurança esse é muito maior, que a gente começou a estudar há umas 2 semanas, e também plano de emergência, né, o que fazer numa situação de emergência, e o plano contra infestação de pragas, né, existem uma série de planos e protocolos a serem construídos. Uma questão de sustentabilidade que a gente vai começar a trabalhar nessa aula dessa semana e vai se estender até o final do semestre, é a sustentabilidade como a implementação de rotinas de conservação, que é onde estão os protocolos. Então, uma rotina de conservação não é apenas instaurar, definir datas para vistorias, para identificar se tem algum ataque, alguma degradação decorrente de uma outra situação no acervo, né? Realocar o acervo que vai ser higienizado, em princípio, ele não volta para o mesmo lugar, ele vai para uma quarentena, ele vai para um outro espaço, se faz a revisão desse mobiliário, desse lugar, se for necessário, muda o layout, se for possível também, da reserva, caso uma degradação seja decorrente daquela localização. Por exemplo, uma reserva muito úmida, que seja localizada num ponto baixo, assim, num porão. A gente tem um exemplo do Museu Júlio de Castilhos que tinha essa situação, mas que foi resolvida, com apoio aqui da universidade também. Então, várias situações se referem a essa ética, né? Vocês têm que estar muito atentos, muito antenados e sempre buscar informação e buscar informação com o profissional correto, dialogar, né? Construir essa linguagem, né? Comum, como
a gente teve a palestra do Evandro, né, que é um arquiteto que trabalha com segurança contra incêndio. Então, construir essa linguagem com ele e afinando e com outros profissionais também. A sustentabilidade, além das rotinas de inspeção, de vistorias, as rotinas de higienização, né, essa coleção é sensível, então ela vai ser higienizada de tal maneira. Se refere também a estabelecer ações de modo contínuo e seguro, por exemplo, em decorrência do monitoramento ambiental, que se for possível a gente vai trabalhar nessa segunda-feira, vocês vão definir, digamos, né, depois de uma avaliação de 3 meses ou de 6 meses, que é necessário ter um desumidificador na reserva técnica. O desumidificador, ele precisa ter um acompanhamento ao longo do dia. Ele é um equipamento que puxa muita energia, que demanda, né? Ele precisa ser esvaziado, porque ele vai absorver a umidade, né, que está no ar e vai criar uma bandeja com água. Então, ele precisa ter uma instalação adequada, é um equipamento necessário, mas que demanda esse cuidado ao longo do dia. Ele não vai permanecer ligado, assim como outros equipamentos não vão permanecer ligados na reserva sem que tenha alguém ali, né, acompanhando. A sustentabilidade se refere a minimizar aquela relação do objeto que eu exemplifiquei com pessoas em relação ao perigo, aos agentes. Né? Perigo e risco, que eu trabalhei com vocês, vão pensar o objeto, as coleções, em relação aos agentes. Eu vou reduzir esse contato, isso é uma ação sustentável, e vou minimizar os riscos. Mesmo que eu tenha riscos, por exemplo, um risco numa situação de um museu no local baixo, né, de cota baixa, não no morro, há um risco de alagamento, digamos que seja uma região que realmente alague. Então, eu sei que isso é um risco real, preciso encarar, isso não é algo potencial, pode acontecer um incêndio, né, que é uma situação de perda de controle de fogo. Então, vocês precisam estar atentos a isso, né, ter ações de redução de riscos. É um esquema que eu passei, que eu vou passar na próxima aula também. E aí eu fiz mais anotações aqui, só para fechar essa questão de sustentabilidade, pensando isso como uma atuação ética, assim como a gente tem questões éticas, que é o que eu faço que reverte para o coletivo, né, que reverte para o museu é uma questão coletiva, né, eu trabalho para a coletividade, para a sociedade. A sustentabilidade também se refere, a gente tem a Agenda 2030, né, que foi proposta pela ONU, mas que é uma agenda de todos nós, né, com 17 âmbitos a serem contemplados. E nessa discussão de sustentabilidade, gerenciamento do monitoramento ambiental, a gente começou a trabalhar um grupo de pesquisadores no país, que são professores de conservação nos cursos de museologia e também cursos de conservação e restauro, com essa perspectiva de sustentabilidade como âmbitos a serem contemplados nas ações cotidianas ou ações excepcionais do museu. Isso com uma perspectiva ética, né, de médio e longo prazo. Então, a capacitação da equipe, a equipe que está em contato direto, que muitas vezes não são museólogos, né, que são pessoas com outras formações, até artistas, que vão trabalhar em reservas técnicas, né, vários estudantes também se dispõem, são muito capazes, né, é possível capacitar, mas sempre com a orientação de vocês, como responsáveis primordiais, assim, do museu, e também com a orientação daqueles profissionais que vão, isso aqui, ligas metálicas, um engenheiro metalúrgico, né, um pesquisador dessa área, pintura de cavalete, um conservador restaurador de pintura de cavalete, madeira, um pesquisador, um restaurador de madeira, existem muitos tipos, assim como existem muitos tipos de papel, e há uma certa ilusão de que um curso de uma semana eu vou dominar a conservação do papel. Não vou dominar, né? Vou começar a me apropriar e vou seguir estudando, porque tem muito para ser conhecido. Então, a gente precisa capacitar as pessoas, mostrar para as pessoas como funciona, que ali tem bens culturais, que existem significados e questões de valor que estão relacionadas, que a gente precisa preservar. Então, conservar está a serviço da preservação. Conservação é uma ação na materialidade, no objeto,
pegar aqui o mouse. Então, sobre o objeto, né, eu vou conservar, estou visualizando, e se eu estiver trabalhando com as questões de valoração, eu vou preservar. Todas as ações que a gente faz no museu, tudo que se refere à museologia, ao âmbito do patrimônio, é preservação. A primeira avisada, né, de que essa coleção é importante, é significativa para um grupo de pessoas, um grupo social, já é a preservação. A identificação dos valores já é a preservação. As ações de documentação, conservação e pesquisa museológica, tudo é preservação. A exposição, né, essa extroversão, o diálogo com as sociedades, isso tudo eu estou preservando, né? Eu estou produzindo conhecimento a partir daqueles objetos. Tá? Então, é diferente a conservação, né? Um conceito que se refere à materialidade, as ações na materialidade ou no entorno, ações diretas, que são a restauração, né, a reparadora ou a curativa, e as ações indiretas, que é a conservação preventiva, que foi o grande salto de qualidade e de ação ética em todos os âmbitos, em todos os países, que a partir dos anos 50, vocês lembram, entre 57 e 77, as primeiras publicações que indicavam uma atuação diante do clima, diante da negligência, diante de luz, a ação da luz. Então, ali se começou a traçar as metodologias e a compreensão da conservação preventiva. Então, é o grande salto ético que nós tivemos no século XX. Outra questão de sustentabilidade, aí para fechar essa amarração ética, se refere à elaboração de argumentos, né, construção de argumentos político-econômicos que possibilitem que os dirigentes compreendam a necessidade de investimento nas reservas técnicas, investimento em material cotidiano para as rotinas, investimento em material muito mais aprimorado, né, que, digamos, é o papel filifold, que é um material inerte que foi desenvolvido em laboratório para o acondicionamento. Investimento imobiliário, que é muito caro. Às vezes a gente tem 2 salinhas pequenas e tem essa experiência no projeto de extensão, e a instituição precisa investir 40 mil para comprar um mobiliário adequado em salas pequenas. Então, é um investimento grande, mas é fundamental. Vamos lembrar que eu só consigo organizar e mesmo acondicionar se eu tiver o espaço definido, esse espaço que eu tenho para reserva, ok? Vamos trabalhar com esse espaço, entender que lugar é esse, e mobiliário adequado. Tendo isso, eu consigo priorizar. Essa coleção precisa ser acondicionada, porque ela é muito vulnerável a flutuações, a insetos, enfim, então preciso acondicionar. Tá? E eu só acondiciono depois de higienizar. Tá? Então, depois dessa orientação, eu vou higienizar realmente, né? E alguns objetos, eles não são acondicionados, porque não existe, assim, uma material que realmente proteja. Ele pode ser, qualquer material pode ser extremamente higroscópico e vai muito mais degradar do que proteger. Então, é comum também a gente ter alguns objetos que são acomodados em mapotecas, como objetos arqueológicos, né, o exemplo que eu tinha trazido, e não tem uma proteção. Eles têm uma proteção para transporte, que é um outro tipo de acondicionamento extremamente especializado. São algumas empresas que realizam, né, aqui no Rio Grande do Sul, talvez tenhamos 1 ou 2, e fora do país, fora do estado também. Então, essas questões de sustentabilidade amarram a primeira discussão que a gente teve na disciplina, que é a ética na conservação. Então, destaquei esses aspectos, né, essa relação de preservação e conservação, conceitos distintos, perigo e risco. Lembrem que risco tem uma definição por uma norma neozelandesa, que fala que o risco, é a probabilidade ou a chance de algo acontecer, causando um impacto maior, né, catastrófico ou menor, sobre os objetivos, né, não sobre os objetos. Então, isso se refere a âmbito da economia. Vocês lembram o exemplo dos patinhos, né, passando na rua? Então, é essa noção mais ampla, e a gente pensa os nossos objetivos é dar acesso, né, um deles, o principal, dar acesso a outras gerações ao patrimônio.
para que a gente possa se pensar como sociedade, enfim, todas as questões teóricas que vocês também trabalham no curso. A gente queria só lembrar isso, por isso eu deixei o vídeo, achei que a ideia podia ser interessante, e amanhã a gente sai conversando, vou deixar disponível agora para vocês. Então, um abraço, até daqui a pouco mais.